quero compartilhar com vocês algo muito interessante que eu estava lendo ontem de manhã. Estava meditando no Salmo 124. E eu gostaria, aliás, ontem não, domingo, eu estava meditando nesse Salmo 124. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Você que está na sua casa, abra a Bíblia também, pega a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, talvez você que está aí, talvez na portaria de um hotel, talvez dentro do carro, acompanhando pelo celular, talvez você não tenha a Bíblia nas suas mãos aí, mas preste atenção na leitura da palavra de Deus. Salmo 124 diz assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva. Foi salva como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós nos livramos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Quero também destacar o verso 1. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. O salmista aqui, ele declara na sua vida, ele fala aqui sobre o cuidado de Deus, sobre a proteção de Deus, em quem ele colocava a sua confiança. Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que liberta, aquele que transforma, e aquele que ele poderia contar. Davi, ele foi realmente um homem, como diz a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. E quem disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não foi um profeta, não foi ninguém, foi o próprio Deus. Davi, homem segundo o meu coração. Foi Deus que afirmou isso. Davi, ele confiava no Senhor, ele esperava no Senhor, ele se movia pelo Senhor. E esse salmo aqui, ele nos dá ele mostra exatamente isso, que Deus está conosco. É isso que o salmista mostra aqui, é isso que ele fala, que em nenhum momento ele se sentiu sozinho, no meio das lutas, quando os inimigos ferozes vinham sobre ele, Deus esteve ao seu lado o tempo todo. Por isso que ele diz aqui, Israel que o diga. Quantos livramentos Deus concedeu a Israel, com mão forte, com mão poderosa, através de Davi e outros mais que Deus colocou a sua mão. Davi também, ele fala algumas coisas sobre as aflições do dia a dia, das tempestades quando vem sobre nós, que parece que aquela correnteza vai passar por cima da gente. Davi tinha essa sensação, ele falou, as correntes parecia que ia passar por cima de mim, e o Senhor nos livrou. O verso 5, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Mas bendito seja Deus, que não nos deu por presa aos nossos inimigos, nem permitiu que as tempestades nos afogassem. Ele poderia dizer isto. Quando eu olho para esse Salmo 124,
e 24 aqui, a gente começa a entender que não é ser repetitivo, né? Porque não tem como não repetir isso, que nós dependemos de Deus, querido. Nós dependemos de Deus o tempo todo. Precisamos de Deus na nossa vida. Quando nós dependemos do homem, às vezes a gente fica sozinho. Mas quando eu dependo de Deus, nós nunca vamos estar sozinhos. Amém, querido? Nunca vamos estar sozinhos. Então somos desafiados nesta noite a confiar nesse Deus maravilhoso, a esperar nele. Então a nossa vitória depende de Deus, só dele. Na luta que todos nós passamos, na nossa luta, na nossa vida, aqui, nessa terra, nós vivemos momentos adversos, momentos de luta o tempo todo. Quem que não passa luta? Quem que não passou luta hoje? Com certeza vamos passar amanhã. É a certeza que nós temos as nossas lutas. Esse evangelho que promete mar de rosas não existe. No mundo tereis aflições, no mundo tereis lutas, tereis tempestades, tereis tantas coisas. Mas o Senhor Jesus disse que nós vencemos. Ele venceu e nós venceremos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então é a certeza de que nós temos a companhia do Senhor. Então nós enfrentamos perigos o tempo todo, o dia todo. A gente enfrenta perigos ocultos, questões que nós não vemos. Querido, com certeza Deus te livrou hoje de coisa que você nem percebeu. Deus nos livrou, é assim que Deus trabalha. Deus nos livrou de questões que nós nem vimos, mas Deus nos livrou. É assim, Deus nos livra o tempo todo. Então, aquilo que nós não vemos, as coisas ocultas que estão diante de nós, temos certeza que Deus está no controle, Deus está vendo todas as coisas. Em tudo isso, percebemos o seu cuidado, cuidado de Deus para cada um de nós. E diante dos perigos que nós enfrentamos, que você enfrenta, todos nós enfrentamos, as lutas são grandes, o inimigo é grande, as muralhas são grandes, os obstáculos são grandes, e humanamente falando, como foi colocado aqui, é impossível nós transpor muitas vezes, é impossível. Enfrentamos situações que é impossível de escapar dos perigos ocultos da nossa vida. Muitas vezes o inimigo cresce diante de nós, Satanás quer matar, quer roubar e quer destruir, e muitas vezes ele cresce, coloca artimanhas, coloca armadilha, ele usa as pessoas, usa situações. Satanás, ele trabalha, ele quer isso, ele quer nos destruir, é isso que ele quer. Então ele arma assim as suas ciladas, o inimigo cresce diante de nós, ele cresce. E sem a bênção de Deus, sem o cuidado de Deus, nós não vamos conseguir vencer o nosso inimigo, nós vamos conseguir repelir. Davi, ele diz aqui que os inimigos foram repelidos, foram derrotados. Deus concedeu vitória a eles. Por quê? Porque o Senhor estava em evidência, é o Senhor que estava agindo, é o Senhor que estava no controle, é o Senhor que estava cuidando dele. Gostaria que você nesta noite sentisse cuidado por Deus nesta noite. Sinta-se cuidado por Deus. Os perigos e lutas que nos apresentam realmente parece às vezes muito invencível. Que somente Deus, realmente somente Deus tem o seu poder para nos dar a vitória. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não nos desampara em nenhum momento. Nenhum momento. Tem um texto ali de Romanos, capítulo 8, verso 1. Eu me lembro sempre desse texto. Romanos 8, verso 31. Que diz assim: se Deus
é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas esse verso aqui, querido, não está dizendo que não há um inimigo. Não está dizendo que não existe oposição. Não está dizendo que não há inimigos. Mas diz que inimigo algum, ou situação alguma desfavorável, poderá nos derrotar. Quando Deus está no controle, quando Deus está ao nosso lado, na nossa retaguarda, na nossa frente, no nosso lado. Que Deus é assim, né? Ele está na frente, está na retaguarda, está do lado, está de cima. E Deus nos cerca com a sua bondade, com a sua misericórdia. Olha que maravilha. Podemos ter a certeza de que Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Porque o Senhor, Ele não nos deixa só na nossa caminhada. Queria que você pensasse isso nesta noite. Você que está aí na sua casa, ou está onde quer que você esteja, talvez se sentindo sozinho, frustrado, triste, coração pesado. Saiba de uma coisa, busca o Senhor, porque Ele não te deixa só. Ele não te deixa ao léu. Ele está conosco. Ele nos acompanha na nossa caminhada. Ele não desiste. Ele vai até o fim. Eu estava lendo acho que ontem, alguma coisa interessante. Dizem que uma mulher deficiente visual era casada com um general, mas ela tinha o seu trabalho num escritório, numa determinada empresa, mesmo sendo deficiente visual. Mas esse marido dela, o general, né? Ele acompanhava ela todos os dias para o trabalho. Só que ele acompanhava até no quarteirão próximo ao escritório. Um quarteirão antes ele deixava ela voltar para o quartel. Ela, deficiente visual, conseguia. Hoje os cegos têm uma habilidade fora do comum, né? Ela ia seguindo. Isso acontecia o tempo todo, todos os dias. A um determinado momento, alguém perguntou para ela: me fala uma coisa para mim. Quem é aquele homem fardado que fica acompanhando você até você entrar no teu escritório? Aí depois ela veio saber que esse homem fardado, que até então ela sabia que acompanhava ela até o quarteirão próximo, e quando ele voltava para o quartel, na verdade ela achava que ele voltava, mas ele não voltava, ele continuava acompanhando ela até ela entrar no escritório. Achei muito interessante essa ilustração. Porque é exatamente isso que acontece com Deus. Essa mulher, que era deficiente visual, ela estava sendo amparada, cuidada pelo marido. Que ela era cuidada, ela sabia. Mas ela não sabia tanto, que ele não voltava para o quartel, ele ficava acompanhando ela, ainda que de longe, até ela entrar dentro do escritório. Assim como aquela mulher deficiente visual, que era acompanhada pelo seu marido, mesmo sem saber. Entendemos nesta noite que o Deus que nós servimos, o Senhor Jesus Cristo, é aquele que nos acompanha em todos os momentos. Podemos entender nesta noite que temos um Deus que cuida de nós, mesmo quando nós não estamos vendo. Que gostoso, né? Que gostoso poder entender isso, poder saber isso.
Por isso que o Salmo 124, na verdade, aqui é uma expressão de gratidão a Deus pela vitória. É também. Além de ser uma declaração da proteção de Deus, ele é uma expressão de ações de graça pela vitória concedida ao povo de Deus. Esse salmo aqui, escrito por Davi, homem segundo o coração de Deus, e que a gente olha para esse personagem, a gente vê o tanto que Deus livrou Davi de tantas coisas. Quantos, quando ele diz aqui, ó, Deus me livrou do meu forte inimigo. Olha, se tem uma pessoa que teve inimigo muito grande, terrível, foi Davi. Desde dos gigantes, desde os ataques do leão, né, ou do urso, né? Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, né? Por ali afora. Ali vai mostrar quando ele disse para o rei Saul, né, antes da batalha contra o Golias: eu enfrentei um urso. Enfrentou o urso, enfrentou o leão, né? Enfrentou o gigante Golias. Ainda teve que conviver com o maluco do Saul, né? Que tentou matá-lo várias vezes. E Deus o livrou de todas as situações. Então Davi aqui reconheceu que se não fosse o Senhor, ele já teria perecido. Ah, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, as ursas ou o urso teriam dado conta dele. Se não fosse o Senhor, o Golias teria cortado Davi no meio. O franzino Davi, né, como diz a Bíblia, no meio. Se não fosse o Senhor, Saul tinha derrotado, tinha matado o ungido do Senhor. Se não fosse o Senhor. Então Davi aqui, ele reconhece, ele vai dizer aqui: se não fosse o Senhor, há muito eu teria perecido. Então esse cuidado de Deus, ele está presente em nós hoje, querido. Esse cuidado de Deus está conosco hoje. Verso 1 e verso 2. A presença de Deus nos traz livramento. Verso 4, verso 5. Sua presença livra durante as tormentas da tempestade. Vale a pena dizer aqui que Deus não nos livra muitas vezes da tempestade. Ele não nos livra da tempestade. Ele nos livra na tempestade. Ele não nos livra do problema. Ele permite. O crente passa por luta, passa por problema também. Então ele permite muitas situações, mas ele nos livra na situação, no problema. Às vezes a enfermidade que eu estou enfrentando, que você enfrenta, talvez você vai estar passando por isso, mas Deus vai te livrar no meio disso tudo. Deus vai te livrar. Então, querido, é muito importante nós pensarmos nisso nesta noite. Eu gostaria que você sentisse essa bênção de Deus na sua vida hoje. Esse cuidado de Deus. O inimigo nos coloca laços ocultos contra nós. Verso 7. Verso 7. Nossa alma foi salva como um pássaro do laço passarinheiro. Rompeu-se o laço. Senhor Deus, Ele nos dá a vitória. Podemos colocar no Senhor toda a nossa vida, toda a nossa confiança. Confiar no Senhor com todo o nosso coração, porque Ele é poderoso para nos dar a vitória. Quero terminar lendo mais uma vez o verso 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Gostaria que você pensasse nisso nesta noite. Continua confiando no Senhor. Continue colocando a sua vida no altar do Senhor, porque Ele vai te acompanhar até no final. Ele não vai te deixar. Deus é maravilhoso. Deus vai conosco até o final. Então entrega a sua vida para Ele. Entrega as suas questões ao Senhor nesta noite. Você que está aí acompanhando a gente em algum lugar, coloca a tua vida no altar do Senhor.
Com o homem você vai decepcionar, mas com Deus você não vai se decepcionar, porque Deus cuida. Ainda que Ele permita alguma coisa na sua vida, Deus tem propósito em todas as coisas. Deus vai te dar a vitória, vai te conceder a vitória, no nome de Jesus Cristo. Mesmo quando tudo sai do lugar, mesmo quando a tempestade quer gritar, eu descanso porque sei quem governa. E o nome dele reina aqui e na terra eterna. Está no controle, não há desespero. O caos se organiza quando ele fala primeiro. Pode rugir, meu rei, toma o governo. Minha guerra é dele, o fim já é eterno. Não temo a